Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita. Como é bom podermos estar aqui juntos para conversar um pouquinho, para refletir, para agradecer pelo nosso dia. Então, sempre é uma alegria podermos estar aqui, nesse ambiente que é preparado carinhosamente pela espiritualidade para atender a todos nós. Onde nós recebemos as energias, as luzes, bênçãos para o nosso refazimento, nosso corpo físico, nosso espírito, e assim, de posse dessas energias, nós podemos seguir a nossa caminhada, com mais fé, mais confiança, mais esperança, seguindo em frente, sempre seguindo Jesus. Então vamos fazer a nossa prece para nos harmonizarmos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, com sentimento de gratidão no nosso coração por estarmos aqui nesta casa espírita, nesta casa do caminho. Agradecer pelo dia que tivemos, mais um dia de luta na vida física, por tudo que aprendemos ao longo do dia, com as experiências, com as situações boas e com as também não tão boas, as dificuldades, obstáculos, dores. Mas cada momento, cada ensinamento, cada experiência nos ajuda a aprendermos e evoluirmos. Por isso estamos aqui reencarnados, para aprender, melhorar e evoluir. Agradecemos então por esse momento, pela espiritualidade aqui presente, que já vai dispensando a cada um aquilo que ele mais necessita. E principalmente agradecer a Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso amigo de todas as horas, por cuidar tão bem de todos nós. E assim agradecidos, nós pedimos que essas bênçãos, paz, luz e proteção acompanhem a todos hoje e sempre. E que assim seja. Bem, o tema que foi reservado para a noite de hoje, esse respeito, trata sobre a ansiedade. Ansiedade. Quem já em algum momento não teve a sensação, diante de algum acontecimento, algum fato que aconteceu, o que estava para acontecer, de ficar com as mãos suadas, ter tremores, ter palpitações, a pessoa está ansiosa. Mas quem são os ansiosos? Quem que são os ansiosos? São aquelas pessoas que dizem para nós, eu sou uma pessoa ansiosa. As pessoas já se intitulam como ansiosas. Eu sou uma pessoa ansiosa. A pessoa acha que pelo jeito dela, de encarar a vida e as coisas, sempre com muita preocupação, muito estresse, muito angustiada, ela é uma pessoa ansiosa. Mas na realidade, ansiosos somos todos nós. Em algum momento nós temos algum grau de ansiedade. Nós vamos ver como isso funciona. Porque a ansiedade, em uma certa medida, ela é útil, ela é boa para nós. À medida que ela nos prepara, nos capacita para a gente enfrentar aquele determinado fato, acontecimento ou situação. Igual quando a gente vai vir falar aqui, em público. A gente sempre fica um pouco ansioso. Porque dizem que um dos medos das pessoas é falar em público. Então a gente fica um pouquinho ansioso. Mas essa ansiedade, que não é aquela que nos trava, né, que impede que a gente fale, que a gente raciocine, que expresse nossas ideias, esse pouquinho de ansiedade é o que nós necessitamos para ficarmos alertas, espertos, atentos, para então virem as ideias e os pensamentos e a gente conseguir se expressar. É aquele pouquinho de ansiedade que é bom. Porque se não fosse assim, se a gente viesse aqui, ficasse separadão, assim, ficasse muito relaxado, muito devagar, a gente não conseguiria nos expressarmos assim adequadamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade e como ela impacta nossas vidas, seja aquela ansiedade que a gente tem
que é necessária, que é útil, ou aquela que já vira um transtorno de ansiedade. E aí começa a atrapalhar a nossa vida, aquilo que nós temos que fazer, nossas tarefas. Então, vamos começar. Superando a ansiedade. Se é que dá para superar a ansiedade. Superar a ansiedade é aquela que é prejudicial, não aquela que nos ajuda. Então, o que é a ansiedade? É uma emoção natural que nós temos todos, que podemos sentir em determinados eventos da nossa vida. É um mecanismo de sobrevivência. A gente ter esse preparo a essa ansiedade. Uma resposta do organismo que gera um estado de alerta e expectativa sobre o que está por vir. Aquilo que estamos falando. A gente cria um alerta, uma expectativa. Por exemplo, quando a gente vai em situações do cotidiano, a gente vai fazer uma prova. Tu não vai fazer a prova lá todo relaxadão, tudo assim. Então, tu vai alerta, aceso. Então, a gente tem um pouquinho de ansiedade. Tu vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Tu vai desenvolver um trabalho novo que te colocaram para fazer na empresa. Tudo que nos acontece na nossa vida, a gente tem um pouquinho dessa ansiedade. Só que quando ela é excessiva, e persistente, se transforma em um transtorno psicológico, influenciando ativamente a rotina e escolhas da pessoa. Nessa situação, há a preocupação de uma ameaça futura iminente, e independe se essa ameaça é real ou imaginária. Então, aí já começa a se transformar num problema. Aquela pessoa que fica ansiosa o tempo todo. Não só naqueles momentos que ela precisa desempenhar uma tarefa, foi lá, fez o que tinha que fazer, depois daquela relaxada e volta ao estado normal que estava antes. Então, às vezes, ela se torna um transtorno de ansiedade. Aí talvez sejam aquelas pessoas que falam que são ansiosas. Pode ser que elas tenham um transtorno de ansiedade, que nós vamos falar mais adiante ali. A ansiedade, em certa medida, permite ao indivíduo ficar atento a uma determinada situação e tomar as medidas necessárias para lidar com o problema. Então, portanto, pode ser um sentimento útil, sim, quando nos mantém preparado para nós enfrentarmos aquela situação. É um mecanismo que está presente no desenvolvimento moral do ser humano, mas nas mudanças e nas experiências novas. Sem a ansiedade, estaríamos menos preparados aos acontecimentos da nossa vida. Então, ela nos deixa alertas, despertos. Por enquanto é só boa, então nós vamos ver aquela que é prejudicial, que é ruim. Existe uma coisa muito interessante que nós temos. Se chama Síndrome Geral de Adaptação, que é a reação de luta ou fuga. No passado, lá nossos antepassados, como está mostrando naquela figurinha ali, aqui, eles tinham que lutar, tinham que para sobreviver. Então eles enfrentavam as feras. E aí eles tinham uma reação lá de lutar com a fera ou fugir. Ou luta ou fuga. Só que essa reação é uma reação fisiológica, independe da nossa vontade, às vezes, a gente ter essa reação. E isso aí, então, a gente tem hoje também, continuamos com isso aí. Só que a gente não enfrenta essas feras do passado, né? Nossas feras são situações difíceis do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida. São as feras que nós enfrentamos. E essas situações difíceis, às vezes, disparam esse mecanismo em nós. Reação de luta ou fuga. Que ela é formada por quê? Por reações no corpo. Quando a gente tem esse mecanismo aqui, luta ou fuga, a chamada síndrome geral de adaptação, acontecem alterações fisiológicas do nosso corpo. Olha que interessante. Por exemplo, quando a gente tem aquela coisa de, diante de uma situação difícil, a gente tem essa reação, as pupilas ficam dilatadas, a respiração fica mais rápida, o coração bate mais depressa, o fígado produz glicose, através da modificação do glicogênio, o intestino fica mais paralisado. Por isso que quando a gente tem um susto de alguma coisa assim, a gente tem dor de barriga. Às vezes, na verdade, isso por causa disso aqui, ó. Essa é a explicação. Porque vem menos circulação para cá. A parte urinária também fica mais solta. E o que acontece? Vem mais sangue para os músculos. Como a gente tem que correr ou lutar, como eles faziam, o nosso sangue vai mais para os músculos. E menos para outras áreas, como o intestino. Então, essa reação que acontece aqui
a audição fica um pouco menos, a visão fica maior, respiração mais rápida, aceleração do coração, produção de hormônios, os hormônios do estresse. Tudo isso acontece automaticamente. Não é que a gente não manda nisso. A gente teve aquela situação de estresse, de preocupação com as nossas feras do nosso dia a dia, é disparada essa reação. Então, já aconteceu com todo mundo isso em algum momento, né? Depende da situação. A gente ficar assim, ficar com o olho arregalado, ficar com tremores, ficar com dor de barriga, é por causa desse mecanismo aqui, que é uma coisa que acontece desde a época dos nossos antepassados, chama reação de luta ou fuga. Então, isso nos prepara para a gente enfrentar aquela situação. É uma reação normal, não é uma reação anormal. Tem 3 estágios essa reação. Primeiro é o estágio do alarme, que nos prepara para o perigo, ou para a situação. Então a gente está preparado. Então tem todas aquelas transformações, aumento dos hormônios, aquelas reações fisiológicas. Depois que a gente enfrentou a situação, no estágio de resistência. O corpo, então, tenta lidar com aquele estresse e começar a baixar aquela situação. Só que se ela continua, o estresse prolongado, vai a um estágio de exaustão e leva ao esgotamento dos recursos. Então pode ser que quando a situação perdura, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso estresse, a nossa tensão, em vez de ser só daquele momento, a gente fica assim, com essa reação que perdura a produção de hormônios do estresse. E aí que começam os problemas. Então, aí a ansiedade pode ser considerada fruto daquela nossa reação exagerada, que não para, e a gente vai tendo aquelas reações. Ela pode se tornar um transtorno. Um transtorno de ansiedade. Que aí a ansiedade é tão intensa e duradoura que interfere com as atividades normais da pessoa. Quem sabe é aquela pessoa que se diz ansiosa, né? Ela é ansiosa sempre. Ficou diante das coisas do dia a dia, ela fica ansiosa, ela fica tensa, dispara aquelas reações e aquilo fica permanente. Só que essa reação permanente, ela é prejudicial para o corpo e para a mente. Aí que as pessoas podem ter características: preocupações excessivas, inquietação, irritabilidade e fadiga, sintomas físicos, tensão muscular, palpitações e dificuldade para respirar. Isso aí, se a gente pensar, né, quem já não teve um pouco disso em algum momento, né? Todos nós. Problemas de sono, alterações do apetite, dificuldade de concentração e uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer. É aquela pessoa ansiosa crônica, se é que podemos dizer assim. Então ela disparou aquelas reações que era só para aquele momento ali que tinha resolvido naquela hora, ficaram. E ela não conseguiu mais se libertar dessa ansiedade. E aquilo vai trazendo, conforme estava na figura, reações para o corpo e para a mente também. Então se torna um transtorno. Então, alguns transtornos de ansiedades comuns, ansiedade generalizada, que é aquela preocupação persistente e excessiva com diversas atividades do dia a dia. Então, aquela pessoa que está sempre preocupada, não consegue relaxar, está sempre preocupada, está sempre estressada. Também tem a ver com cada um, né, de sua personalidade, né, seu jeito, mas é o chamado transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno do pânico, são pessoas que têm crises de pânico diante de uma situação qualquer, ou às vezes, e na maioria das vezes, sem ter uma situação, uma causa aparente, a pessoa tem disparado uma crise do pânico. E aí fica paralisada. Não consegue fazer nada. É um tipo de transtorno de ansiedade. As fobias, que é um medo intenso e irracional de situações e objetos específicos. Que também, às vezes, paralisa a pessoa. Fobia, né? Medo de inseto, medo de avião, medo de assalto, medo de falar em público. A pessoa fica paralisada. Então, esses são os transtornos mais comuns de ansiedade. Então, sabendo tudo isso, né? Que todos nós em algum momento temos ansiedade, naquele momento é a sua utilidade. Quando ela fica permanente, persistente, ela nos prejudica, ela traz transtornos físicos e mentais. A gente sabe de tudo isso. E, levando em consideração o mundo em que a gente vive, será que é possível a gente não ficar um pouco
ansioso, além da conta, se a gente pensar no mundo que nós vivemos. Sempre lembrando, né, que nós somos espíritos reencarnados. Todos nós temos as nossas dificuldades, aquilo que já vem na nossa bagagem reencarnatória. Então, a pessoa tem a sua característica de personalidade, de bagagem espiritual, de criação, do mundo onde ela vive. Então, cada um tem o seu jeito. Mas nós estamos nesse mundo, com o nosso jeito de ser, com a nossa bagagem reencarnatória, mas nós vivemos nesse mundo. E esse mundo é um mundo bem difícil, em que vivemos submetidos a muitas demandas e pressões para a produtividade. Muita pressão para a gente produzir no trabalho, quem estuda, produzir no estudo, desempenhar suas tarefas. E aí a gente pensa assim, se por um lado temos conquistas tecnológicas, muitas, de outro ainda não conseguimos encontrar a harmonia dos sentimentos e equilíbrio das emoções necessárias à plenitude. A tecnologia tem de sobra, e cada vez mais. Mas o quanto isso nos ajuda a gente ter mais equilíbrio, a gente ter mais harmonia, a gente ter os sentimentos e emoções equilibrados. Então a gente tem que saber fazer o bom uso da tecnologia. E ela ser o nosso auxiliar para conseguir isso. Os tempos atuais favorecem a ansiedade pela quantidade de estímulos e demandas que temos. Há necessidade de urgência e respostas rápidas. Por exemplo, as redes sociais. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser para ontem. Tudo que a gente faz. Em grande parte, é fruto da tecnologia e de como a tecnologia permeia a nossa vida. O celular, o computador, os aplicativos, troca de mensagens, tudo é muito rápido. Tudo agora é via telefone, WhatsApp. Eu tenho um irmão que é representante comercial e ele diz que ninguém mais atende telefone. As pessoas não atendem mais telefone. É só WhatsApp. E a gente é do tempo que eu gostava de ouvir a voz da pessoa. Porque a voz, mesmo não sendo a mesma coisa de tu estar na frente da pessoa, mas o telefone tem um pouco da emoção, né? E o WhatsApp não tem a emoção. É o frio, né? As letras frias escritas. Então, isso tudo acaba nos impactando, porque a gente perdeu um pouco a questão também do relacionamento interpessoal, de olhar do olho no olho, da conversa. Porque muitas coisas são ditas na rede social, no WhatsApp, a pessoa não diria pessoalmente. E aí, conflitos, confusões, discórdias, desarmonias, às vezes até dentro da própria família. Aí é a história. Temos que estar o tempo todo conectados para não perder nada. A gente não pode perder nada. A gente já tem um reflexo de cada pouco tem que pegar o celular na mão. Para ver se tem uma mensagem. Tem gente que trabalha com celular, né? Também não dá para ser radical, né? A pessoa trabalha com vendas, então tem que ficar olhando. Mas a gente que não trabalha com vendas também fica olhando. Então é mania, vira um hábito, uma coisa que não precisaria ficar olhando toda hora. Porque a gente não precisa utilizar essa ferramenta toda hora, só quando a gente precisa. Vai passar uma mensagem, está esperando uma mensagem, vai ver alguma coisa. Então, mas aí essas injunções desse mundo atual também nos pressionam e tendem a nos trazer também ansiedade. A vivência materialista que nós vivemos, o imediatismo, tem que ser tudo na hora, tudo rápido, ninguém pode esperar. A gente vive a doença da pressa. Nós vamos também falar um pouquinho da doença da pressa. A vida nos dias de hoje é repleta de cobranças no trabalho, na família e nas relações sociais. São pressões que todos nós sofremos, de todo tipo. A cada dia estamos mais cheios de tarefas, compromissos, pendências, uma lista enorme de coisas para fazer. E nem sempre o tempo é suficiente. Na verdade, isso a gente diz, eu não estou sempre sem tempo. Eu não consigo fazer as coisas. Tem que fazer academia, mas não tenho tempo de fazer academia. Tem que ir no mercado, mas não tenho tempo, tenho que sair correndo no fim de semana. E a gente está sempre com pressa, sempre sem tempo. Então vem a sensação que temos de fazer mais coisas do que damos conta. A gente não consegue fazer. É comum ouvirmos as pessoas dizendo, fechando, tem muito a fazer, mas tão pouco tempo. Tinha que ter mais que 24 horas o dia. Como conciliar tudo isso
com o natural desejo de se instruir, a gente se instruir, aprender, estudar, melhorar de vida, aproveitar oportunidades de evoluir. Como é que a gente pode conciliar essas coisas que são boas para nós, que nós precisamos, necessitamos, com a nossa falta de tempo, a nossa pressa e o mundo como ele está hoje? O caminho seria a solução equilíbrio. Estar no comando da própria vida, então buscar o equilíbrio na nossa vida, entre as coisas que nós temos que fazer, nos nossos afazeres diários, nossos compromissos, com cuidado com a família, que é a nossa missão número 1, a família, a nossa vida, nossa reencarnação. Poderiam perguntar para nós, qual que é a tua principal missão aqui nesta vida? Reencarnado. Simples assim, família, número 1. Depois, trabalho, que a gente precisa, e depois as outras coisas que a gente faz. Então, cuidar de buscar o equilíbrio, estar no comando da própria vida. Isso aí é a gente pensar, refletir. Como estou conduzindo a minha vida? Será que eu estou só correndo para cá e para lá? Será que eu não estou dando atenção em casa? Para minha esposa, para o marido, para os filhos? Para os amigos, enfim, do trabalho? Será que eu estou cuidando de fazer atividade física? De ter atividade de lazer? De me alimentar bem? De buscar contemplar meu lado espiritual? A gente tem que fazer isso, porque senão a gente fica em muita correria, perde o foco e a gente acaba tendo problemas com isso. Nos tornamos pessoas ansiosas. Então, falando da doença da pressa, né? Que nem esse aqui que está no escritório ali, ó. Tudo, telefone tocando. Esse aqui é antigo, porque agora esse aqui é o telefone daqueles antigos, né? Enfim, nós, aquilo que falamos da síndrome de adaptação do estresse, vivemos a cultura da velocidade e o ritmo acelerado traz consequências danosas em todos os aspectos para nós, orgânico, emocional, comportamental e espiritual. Porque como a gente tem aquela reação, os hormônios do estresse, aquelas alterações do nosso corpo, nossa mente, a gente vai necessariamente ter problemas, às vezes fica até doente. Então temos que lutar contra a pressa. A gente pode dizer assim, mas eu não sou uma pessoa apressada. Eu não sou apressado. Eu sou um cara tranquilo. Eu faço as coisas tudo com calma. Aí tu pega a pessoa, vai no mercado no fim de semana, que ela não tem nada para fazer, ela só quer fazer umas compras, e ela faz as compras correndo. Rápido, para terminar tudo. Mas será que não é melhor tu fazer devagar, aproveitar, olha os preços, né, conversa, tudo. Aproveita aquilo sem ter que ser com pressa. Ou vai numa loja, qualquer, vai fazer uma compra, faça com calma se você não está muito apertado do tempo. Mas é que a gente vive assim com o nosso pensamento acelerado. É o pensamento nosso que é acelerado. A pressa faz parte do cotidiano de milhões de pessoas. Trânsito, né? Trânsito é um exemplo da pressa, né? Parece que todo mundo... E agora, esse fim de ano, aí a pressa fica maior ainda. É possível encontrar pressa em todos os lugares. Em casa, no trabalho, na via pública, na escola, no lazer, tudo. Tem que ser tudo rápido, tudo com pressa, porque o nosso pensamento está acelerado. É um pensamento acelerado que leva à ansiedade. Então, o que fazer? Nós já vimos tudo, né? Ansiedade que ajuda, ansiedade que prejudica, a doença da pressa, como a gente tem que tentar cuidar da nossa vida, administrar a nossa vida para a gente não correr tanto. Claro, não além do necessário, precisamos fazer nossas atividades, mas com calma. Tem casos que a pessoa tem transtorno de ansiedade e não consegue administrar isso, ela tem que usar medicação. Tem casos que são casos de tratamento, aquelas transtorno de ansiedade, aquela ansiedade generalizada, fobia, assim, do pânico, medicação, psicoterapia também, mudança dos hábitos de vida, enfrentar os limites e a diversidade de maneira menos estressante, cuidar do pensamento. Então é isso, a gente se analisar e a gente se autocompreender, auto-perdoar, se auto-entender, se é possível dizer assim, entender as nossas limitações, como nós somos, respeitar isso, respeitar o que a gente tem dificuldade de fazer. Todos nós temos nossas capacidades, mas também temos nossas dificuldades. Vamos nos respeitar e entender que a gente não consegue fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tudo bem. Então a gente vai procurando administrar de acordo com aquilo que nossas capacidades. Cuidando do nosso pensamento, né, pensamento positivo. Tentar
estabelecer uma nova forma de viver, priorizando a busca da harmonia e equilíbrio pessoal. Exercício, lazer, alimentação, já falamos, né? Então, buscar essa harmonia. E aqui o principal de tudo, ó, espiritualizar-se. Não tem como a gente buscar esse equilíbrio, essa harmonia, essa paz, essa tranquilidade, se a gente não se espiritualizar. O que é se espiritualizar? A gente podia se perguntar. É a gente não ficar olhando só para o nosso lado material, nossa vida material. Cuidar da nossa vida espiritual. Vir na casa espírita, ou se a pessoa vai em outra religião, outro templo, outra igreja, fazer as preces, cuidar e vigiar os pensamentos, as boas leituras, levar a sua vida de vontade direcionada para o bem, para a caridade, para ajudar os outros. Isso é a gente se espiritualizar. Nós temos nossas tarefas materiais, sim, faz parte da nossa vida. A gente precisa disso, né, para sobreviver. Mas não pode ser o nosso objetivo principal. O objetivo principal é a gente se espiritualizar, evoluir e melhorar. Buscar. A Casa Espírita oferece assistência espiritual, atendimento fraterno, palestra pública, o passe, grupos de estudo. Então, a Casa Espírita é um bom lugar para a gente vir se espiritualizar. E também levar daqui, não só a gente estando aqui, mas para o nosso dia a dia, esses cuidados com o nosso espírito, com a nossa vida espiritual. Mais ainda, o que fazer? Sempre lembrar, por mais que a gente tenha a nossa vida difícil, que seja que promova estresse, angústias, dificuldades, a gente tem que lembrar sempre que nós temos Deus ao nosso lado. Deus está sempre com a gente, nós nunca estamos sós. É o nosso Pai e Ele nos provê tudo que nós precisamos no nosso dia. Então, nunca esquecer disso. Todas as coisas estarão bem se estivermos em paz, parece óbvio isso, né? Mas a paz, que é a paz do espírito, aquela paz que nos traz tranquilidade, que nos traz harmonia, aquela paz que nos faz a gente ter aquele equilíbrio para nós tomarmos as melhores decisões, as melhores escolhas. A paz no tratamento com aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade onde nós estivermos. Promover a cultura da paz. Parece fácil, é bem difícil, né? Não deixar que o turbilhão do mundo nos envolva. A gente não pode deixar se levar por esse turbilhão. No nosso dia a dia, a gente corre para cá e para lá, está sempre fazendo atividade, não para. E quando a gente está indo no nosso dia a dia com alguma situação que nos desarmonize, que a gente se sente está mais perturbado, a gente pode e deve parar naquele momento. Se recolher, fazer uma prece, fazer uma leitura do Evangelho, para que, novamente, assim, a gente se reequilibre e possamos continuar o nosso dia. Vigiar nossas reações, nossos comportamentos, analisar nossos planos de vida, a reflexão sobre como nós estamos direcionando a nossa vida, se a gente não está correndo para cá e para lá. Para que quero realmente isso, as coisas que a gente está buscando? Será que são importantes para a gente? Entender a importância e o devido valor do supérfluo, do necessário. Entendendo que muitas vezes a gente quer as coisas, mas a gente não precisa delas. Então, fazer essa reflexão. Entender quem somos. Almas imortais. Isso aqui é a doutrina espírita. Para ajudar a gente a se situar, centrar, para seguir na nossa caminhada com mais firmeza e fé. Somos almas imortais, reencarnados. Nossa pátria, a verdadeira pátria é o plano espiritual, né? Aqui, o planeta Terra, que é nosso planeta escola. Sempre evoluiremos ao longo da eternidade, todos nós. Nosso destino é evoluir. Estamos reencarnados. E aí a reencarnação, a ideia da reencarnação muda nosso pensamento, o ponto de vista da vida futura. A gente sabe que já não é mais a sua existência só. Que nós estamos plantando aqui para colher na próxima. Estamos colhendo aqui o que veio da outra reencarnação. E assisti a um palestrante uma vez e ele dizia que o que nós somos hoje é a nossa melhor versão. Melhor versão de nós mesmos. Porque a gente vem... Pode não evoluir, mas aí fica estacionário. Mas então, a gente está aqui para aprender e evoluir. Vamos aproveitar a oportunidade. Falamos de Deus, né? O amor e a misericórdia divina são infinitos. E Jesus, nosso guia e modelo, que está sempre do nosso lado.
Essa passagem é muito bonita de Jesus, do Evangelho. Ele nos conhecendo, né, que nos conhece muito bem, quando vem aqueles momentos de ansiedade, de preocupação, aí ele falou isso aqui, essa joia aqui. Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, como vos vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais que elas? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. A cada dia basta o seu cuidado. Então, aqui ele nos mostra que nós temos que ter fé, confiança, acreditar e afastar de nós as preocupações e ansiedade excessiva. E para a gente terminar, esse é o último, tentar conquistar a paz de Jesus para melhorar as nossas ansiedades, nossos medos, inseguranças, nosso estresse, preocupações, alcançar a paz de Jesus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não é a paz do mundo que nós conhecemos, é a paz de Jesus. O que é a paz de Jesus? É a paz que envolve eu ter compaixão, eu ser caridoso, eu ser solidário, eu ser paciente, eu ser tolerante, eu ser amoroso com as pessoas que estão ao meu redor. Essa é a paz de Jesus. E esse é o nosso objetivo, o nosso ideal. Dificilmente conseguiremos, né? Precisamos de muitas reencarnações, mas o nosso trabalho é esse. É buscar Jesus e a paz de Jesus. Essa paz que é a paz que cura, que salva, que dá alento, que dá fé, que dá confiança e nos leva adiante no nosso caminho. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos, depois de passarmos esses momentos juntos, agradecer por podermos estar aqui, irmanados, com os mesmos pensamentos, de fé, de confiança, de esperança. Agradecer, então, por esta oportunidade. Todos nós estamos recebendo boas energias, que pedimos que seja também levada para casa e os familiares de todos que estão aqui. Também pedimos que essas bênçãos e luzes sejam distribuídas para todos aqueles que estão nos hospitais, doentes, asilos, orfanatos, que possam receber ali essas luzes, para que todos possam ter mais fé, confiando no Pai, que não abandona nenhum de nós em nenhum momento. Então nós agradecemos pela equipe espiritual que está trabalhando aqui nesse momento, por essa casa espírita que nos acolhe, abençoado local. Nós podemos vir aqui nos valer de todas essas bênçãos, essa ajuda, esse amparo, essa proteção. Por isso tudo nós agradecemos, pedindo sempre que possamos seguir nosso Mestre Jesus, seu Evangelho e tudo aquilo que ele nos ensinou. Assim nós agradecemos e pedimos que essas bênçãos, essa paz, luz e proteção acompanhem a todos, hoje e sempre. Que assim seja.